Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Espero que seu dia ontem tenha sido uma bênção e o nosso dia é uma bênção quando falamos de Jesus. Intencionalmente, que é o nosso discipulado semanal, mensal, anual, constante, né, Delmarina? Quando estiver pronta para o testemunho, você me avisa, tá bom? Me avisa aí. Ou para aquele momento que você prega, que você fala de Jesus, para aquelas horas que não estavam programadas, mas como nossa vida transpira isso, né? A gente sempre entende as oportunidades que Deus nos dá para proclamarmos o nome dele. Eu hoje eu saí da minha casa às 3:30 da manhã e fui fazer uma caminhada de oração. Eu moro aqui no condomínio, num condomínio seguro, e eu saí caminhando e orando, conversando, discutindo, brigando com Deus no bom sentido, para procurar profundidade nessa relação. Aqueles que ficam na superfície na relação com Deus sofrem muito, sofrem muito. Porque quando ele nos chama para andar com ele nos chama para andar pela fé. E ele automaticamente cria um padrão para nós que tem a ver com o propósito da nossa vida, né? Nós deixamos de ser moradores dessa terra, somos emprestados aqui, porque nosso lar não é aqui, a nossa vida não é aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos sobrevida. Nada aqui será pleno, nada. Haja vista que nós nascemos e já começamos a morrer. Nada que nós temos aqui é pleno. Tudo que um dia é novo envelhece. Tudo que um dia teve funcionalidade para de ter. Nós nascemos e já começamos a morrer. Para você entender que a vida que o Senhor quer nos dar não é aqui. E que, muito embora nós amemos essa vida, nenhum de nós quer morrer. Nenhum de nós quer ter uma doença incurável. Nenhum de nós quer sentir dor constantemente. Nenhum de nós quer que as coisas deem errado. Claro que não. Nós queremos o melhor dessa vida. E o Senhor nos promete o melhor dessa vida. Mas eu não posso entender o melhor desta vida como os que não temem a Deus entendem. O melhor dessa vida é ter a Cristo e, enquanto você o espera, decidir ser uma bênção para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Esse é o melhor da vida. Mas essa vida é efêmera. A Bíblia chama esse pequeno trecho de existência que nós temos de um sopro. Lembra? Aqui, por melhor que seja, é sobrevida. A vida, de fato, é aquela que vamos receber para a eternidade, aquela que foi proposta para Cristo como resultado do trabalho dele, né? Que nós somos o despojo da guerra. Cristo um dia vai celebrar com Deus o fato de nos ter resgatado das mãos do inimigo. E vai apresentar cada um de nós como o despojo, como ah, os elementos ganhos na guerra. Ele vai apresentar a mim e a você. E enquanto esse dia não chega, nesta sobrevida, você vai lembrar do que está escrito em Filipenses 3, verso 18, até o verso 14. Diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo,
meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Que texto extraordinário, não? Que texto extraordinário esse. Então, Paulo vai dizer o seguinte: para que eu ganhe a Cristo, mais ainda, para que eu seja achado nele, para que eu participe da sua morte, para ter direito à ressurreição. Sabe o que eu faço com essa vida aqui? Eu a considero refúgio, resto. Sabe essa vida que a gente ama tanto? Sabe essas coisas que a gente quer tanto que dê certo? Paulo considera como resto, para não somente ter a Cristo, mas para estar nele, para participar dos sofrimentos dele, para ter direito à ressurreição. Amigo, para a vida cristã aqui ter sentido, essa vida aqui precisa ser considerado resto, porque ela é efêmera. Qualquer conquista que você tiver, um dia vai envelhecer, perder a função. Nós já nascemos morrendo. Não ancore suas esperanças nesta vida que é passageira. Estamos aqui emprestados. Emprestados. Sabe por quê? Lázaro ressuscitou, não foi? Lázaro não ressuscitou, mas morreu de novo. Essa vida aqui, não estou dizendo que você não deve lutar, trabalhar para que tudo seja o melhor para você na perspectiva de pregar o evangelho. Não estou dizendo isso. Faça, busque, sonhe, trabalhe, construa, estude. Enquanto você faz isso, entenda que você está escondido para pregar o evangelho. Enquanto você prega o evangelho, trabalha, estuda, ganha, tudo certo, não tem importância. Mas lembre-se, considere todas essas coisas resto, que o que vale mesmo é Cristo, estar nele, é participar do sofrimento para ter direito à ressurreição. Paulo escreveu isso. Que seja essa a nossa experiência. Bom dia, povo cheio do Espírito. Eu sou um privilegiado porque eu sei que nesse momento tem duas Val orando por mim. A Val Barbosa e a Val, minha esposa. Vocês só têm a Val, eu tenho duas. Que bom estar aqui com vocês. Eu passei um tempo numa caverna, sabe? Apesar de estar aqui todos os dias, cuidando das câmeras, mas eu estava um tempo caladinho, quietinho, né? Faz tempo que eu não venho aqui pregar para vocês. Já orei pedindo ao Espírito Santo que dê a vocês o dom de línguas, para que vocês entendam esse sotaque paraibano. Já já vocês vão se acostumando. Queridos, em outubro, do dia 13 de outubro de 2023, a minha mãe caiu, quebrou a coluna. De muitas quedas que ela já teve. Ela tem uma fragilidade nos ossos e qualquer queda, por menor que seja, fratura. E a gente saiu correndo para fazer uma cirurgia de urgência.
E desde esse dia, quando ela fez essa cirurgia, dia 13 de outubro de 2023, na hora da cirurgia, ela pegou uma infecção, uma bactéria hospitalar, muito resistente, muito forte. Na mesma semana, uma senhora que fez a cirurgia no mesmo lugar que ela também pegou essa mesma bactéria, nesse mesmo hospital. E essa senhorinha, ela morreu com um mês, porque essa bactéria é muito forte. E a minha mãe ficou nessa luta. A gente tirou ela nas pressas desse hospital e a gente transferiu ela para outro hospital e eles tentaram de tudo e passaram-se 7 meses tomando um antibiótico atrás do outro, tentando descobrir qual antibiótico acabaria com essa bactéria. Então vocês imaginam qual foi o meu sofrimento nesses 7 meses, apesar de não ter faltado aqui nenhum dia. Mas estava na minha caverna orando a Deus de todos os jeitos, sabe? Tinha dias que eu orava de um jeito, tinha dias que eu orava de outro. Era uma pressão tão grande, era tantos os problemas, tantas decisões para tomar. É, ela teve que fazer uma outra cirurgia seguinte, porque a cirurgia que ela fez, como estava cheia de bactéria, ficou uma coisa horrível. Teve que abrir, teve que cortar carne, teve que lavar. Ela ficava agarrada em mim, gritando de dor, não podia se mexer, gritava de dor o tempo todo. Tomou várias bolsas de sangue, a gente se despediu dela várias vezes. Essa bactéria afetou a memória dela. Ela tem apenas 69 anos. Essa bactéria afetou a memória dela e ela foi esquecendo de todo mundo. E assim, eu fui o filho que mais ficou mais tempo com ela. E eu dizia assim: "Você vai esquecer de mim também?" E ela disse assim: "Não, de você nunca vou me esquecer." Mas ela esqueceu. E cheguei um dia lá e eu disse: "Você lembra de mim?" E ela disse assim: "Você não é o meu médico?" Eu tinha feito um combinado com Deus e eu disse a ele: é, "No dia que minha mãe morrer, eu vou me embora dessa cidade e não volto mais." E aí, nesse dia que ela esqueceu de mim, a minha esposa disse assim, juntou-se com minhas filhas e disse: "Vamos embora para outra cidade." Aí eu entendi que Deus estava mandando eu ir embora para não ver o que ia acontecer. E aí eu me afastei. E me mudei, colocamos cuidadoras para ficar com ela porque eu não estava aguentando mais. Meu psicológico não estava aguentando mais ver toda aquela cena. Fizemos a unção dela, chamamos o pastor, juntamos toda a família. Foi lindo o momento, nos despedimos. E aí tinha momentos que ela melhorava, tinha momentos que ela piorava muito. E ela teve uma melhorazinha pequena. E o médico achou melhor ela ir para casa, para que terminasse em casa. Mas aí em casa a cuidadora não conseguiu segurar e ela caiu e quebrou o fêmur. E aí voltamos para o hospital nas carreiras, teve que fazer outra cirurgia, de novo, tudo aquilo ali, com aquela bactéria. Foram momentos assim terríveis que eu fiquei dentro de uma caverna, literalmente. E a gente ficava só esperando a notícia e sempre se despedindo o tempo todo. E aí, fazem 15 dias que de repente a bactéria foi embora. E na sexta-feira, antes do Dia das Mães, o médico disse: ela está liberada. Claro que com todas as sequelas de 7 meses, né? Em cima de uma cama, 7 meses em cima de uma cama. Mas ela foi liberada, sabe? E ela veio para casa.
E agora ela está conhecendo a gente. Ela sabe quem somos nós. E a gente conversa bastante. Esse domingo passado eu estava lá e eu disse: Você lembra da sala 57? E ela disse: Eu lembro com muita saudade. E eu disse: Você sabia que eles oraram por você? Ela disse: Foi? Eu disse: Foi. Nós temos uma equipe também, além de vocês todos, nós temos uma equipe de moderadores que carrega a gente no colo, sabe? E eles oraram por nós de hora em hora. Aí eu disse a ela: De hora em hora tinha uma turma orando por você. Ela disse: Graças a Deus, eu sou um milagre. Os médicos dizem: Não dá, não tem condições dela estar viva. Eles dizem: Aproveite cada minuto com ela, porque não tem explicação para ela estar viva. E a gente leva para um, para outro médico, e todos eles, quando veem a papelada toda, eles dizem: Aproveita, porque não tem explicação. Eu não tenho nem como manter ela aqui viva, porque não sei o que. Eles não têm explicação. Ela ainda precisa de muitos cuidados, ainda está na cama, precisa fazer fisioterapia para voltar a andar. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque um dia você aceitou Jesus, um dia você disse não para esse mundo, um dia você disse que não queria mais isso aqui, que queria morar no céu. E agora que está doendo, você fica pedindo a Deus para que tenha cura, para que tenha melhora nessa terra, para que você viva em paz, para que você viva cheio de dinheiro. Eu não consigo entender como é que você uma hora diz que não quer mais esse mundo e outra hora você só está pedindo coisas para esse mundo. No dia que você aceitou Jesus, você entrou num caminho estreito. E andar num caminho estreito não é bom. Passar por uma porta estreita não é nada fácil. E você sabe que não vai conseguir se você estiver carregando toda essa bagagem que você leva o tempo todo, toda essa sua vida. Porque aquele que perde a vida aqui vai ganhar no reino de Deus. Mas aqueles que tentam preservar essa vida aqui vão perder. Então, não é só eu que estou na caverna, não só fui eu que passei por problemas. Se eu olhar agora o chat, eu vou ver que você também está passando numa caverna, você está passando por problemas, você está andando num caminho estreito. Se você olhar cada janelinha aqui, cada um tem uma dor, cada um tem um sofrimento. E quando eu olho para vocês, desculpa porque eu estou muito emocionado hoje, mas quando eu olho para cada janelinha, eu digo assim, pai, eles não estão em casa. Apesar de que eu estou vendo vocês em casa o tempo todo. Mas eu olho e digo, Deus, a Laiane não está em casa. Ela sabe cantar. Mas tu imagina ela em casa como ela vai cantar? Um passarinho na gaiola, ele canta muito. Mas tu imagina um passarinho na casa dele? Ele canta muito melhor, Laiane. São 4 anos observando as janelinhas de vocês e eu vejo a Val chorando. Eu já vi a Giovanni passando tanta coisa. A gente não está em casa, queridos. E porque a gente não está em casa, tudo é ruim. A comida é ruim. A gente vai num restaurante e a gente não acha o que comer. A dormida é ruim. A cama é diferente. Quando a gente viaja, não é assim? Por melhor que seja a viagem, o bom é chegar em casa, né? A gente tá indo para casa. E eu queria te pedir paciência. Aguenta um pouquinho mais. A gente vai para casa, a gente tá indo para casa. Tá ruim? Tá.
Mas é só o caminho. Já já a gente chega em casa. Quando eu penso no céu, quando eu penso nesse caminho, nessa dificuldade que nós estamos vivendo, eu lembro de um sonho que Ellen White teve. Eu acho que toda adventista já leu esse sonho em algum livro dela, que é falando sobre uma viagem. Ela sonhou que estava viajando num caminho estreito. E isso foi em Michigan, em 1868. Deixa eu dizer como foi que ela descreve. Ela diz assim, ó: sonhei que estava com uma grande multidão. Parte daquela assembleia apresentou-se para viajar. Tínhamos carroças abarrotadas. Caminhando nós, a estrada parecia subir. De um lado havia um profundo precipício, e do outro uma muralha alta, lisa e branca. À medida que avançávamos, a estrada se tornava mais estreita e íngreme. Em alguns lugares parecia tão estreita que concluímos: não mais pode viajar com as carroças carregadas. Desatrelamos os animais com parte da bagagem, prosseguir a viagem a cavalo. Prosseguimos nós o caminho e ele continuava ainda a estreitar-se. Fomos obrigados a andar juntos da muralha, aquela muralha branca, para não cair do outro lado, que era um precipício. Fazendo isso, a bagagem sobre os cavalos apertava-se de encontro com a parede, aquela parede branca, e nos compelia para o precipício. Receamos cair e despedaçados nas rochas. Tivemos medo, né, de cair e ficarmos despedaçados na rocha. Retiramos a bagagem de sobre os cavalos e ela tombou do precipício. A bagagem caiu lá embaixo. Continuamos a cavalo, receando grandemente que ao chegar aos lugares mais estreitos do caminho, perdêssemos o equilíbrio e caíssemos. Em tais ocasiões, uma mão parecia tomar as rédeas e guiar-nos pelo perigoso caminho. Ela sentia que existia uma mão que estava conduzindo ela por aquele caminho. Tornando-se o caminho mais estreito, vimos que não mais seria possível ir com segurança a cavalo. Deixamos e prosseguimos a pé, em fileira, um seguindo as pegadas do outro. Neste ponto apareceram pequenas cordas, olha que coisa linda, nesse caminho estreito, quando eles iam um atrás do outro. Nesse momento, nesse ponto, apareceram pequenas cordas que caíam do alto das alvíssimas muralhas. Lembra dessa muralha que ela viu do lado, que eles iam encostados? De lá de cima caíram pequenas cordas. Estas foram avidamente agarradas por nós e nos ajudaram a manter o equilíbrio no caminho. Enquanto caminhávamos, a corda prosseguia conosco. Essa corda não saía de momento nenhum de perto deles, e eles agarrados nela. O caminho se tornou finalmente tão estreito que concluímos poder viajar com maior segurança sem os calçados. Então eles tiraram os sapatos, a fim de assim descalçamo-nos e fomos certa distância. Logo decidimos que poderíamos viajar com mais segurança sem as meias. Essas foram retiradas e nós viajamos descalços. Pensamos então naquele que não haviam acostumado com privações e dificuldades. Nesse momento, Ellen White lembrou daqueles que não estavam acostumados com as privações, com as dificuldades. E ela pensou: onde é que eles estão agora?
não se achavam mais na multidão. Eles tinham desistido. Em cada mudança daquelas que eles foram tirando, a carruagem, os cavalos, as bagagens, em todo o caminho, em cada mudança, eles eram deixados para trás. Alguns iam desistindo. E apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumado a suportar dificuldades. Preste atenção nisso, queridos. Apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumado a suportar dificuldades. As privações do caminho apenas faziam com que estes se tornassem mais ávidos de avançar até o final. Aumentou o nosso perigo, o perigo de cair do caminho. Comprimíamos junto à muralha branca. Eles tinham que se encostar cada vez mais nessa muralha branca. E não podíamos nem assentar bem os pés no caminho, pois era estreito demais. E apoiamos então quase todo o nosso peso nas cordas. Eles seguravam naquelas cordas, exclamando: temos apoio de cima, temos apoio de cima. As mesmas palavras foram proferidas pela multidão toda no caminho. Olha só o que a multidão toda clamava: temos apoio de cima, temos apoio de cima. Você não está só, por mais que doam os teus pés, por mais que o caminho seja estreito, nós temos apoio de cima. Tem alguém segurando você. Talvez você não tenha percebido, talvez você não tenha visto porque está doendo demais. Mas tem alguém apoiando você. Você precisa fazer essa oração. Você precisa, nesse momento, entender isso. Você precisa dizer: Deus, eu sei que tem alguém me apoiando e é o Senhor. Eu sei que se não fosse o Espírito Santo eu não ia aguentar. Está estreito. Outros já desistiram. Mas eu vou me sustentar no Senhor. Eu sei que o Senhor vai me fazer forte. Eu vou aguentar. Eu vou até o fim. Eu já cheguei até aqui. E o Senhor, pelos méritos de Jesus, vai me segurar até lá. Em nome dele nós oramos. Amém. Nunca duvida disso, queridos. Ela continua dizendo no sonho dela que estremecíamos ao ouvir o rumor de folgança e orgia. Mesmo nesse caminho estreito, eles conseguiam ouvir lá de baixo as festas, as gritarias que vinham lá do abismo. Ouvíamos o juramento profano, a galhofa banal e cânticos baixos e vis. Cânticos baixos e vis. Ouvi o cântico de guerra e a canção de dança. Ouvi música instrumental e altas gargalhadas de misturas com pragas, gritos de angústia e pranto amargurado. E ficamos mais ansiosos do que nunca por nos conservar no caminho estreito e difícil. Grande parte do tempo éramos obrigados a ficar com todo o nosso peso suspenso na corda, que aumentavam de tamanho enquanto prosseguíamos. Quanto mais eles avançavam, mais a corda descia e mais dava estabilidade para eles. E mais eles se agarravam na corda. E tinha horas que era só a corda, porque o caminho ficava estreito demais e o peso do corpo todo tinha que se apoiar nessa corda que vinha do alto, que vocês já sabem qual é ela. Notei que a bela parede branca, lembra daquele muro branco que eles estavam encostados? Estava manchada de sangue. Dava um sentimento de pena ver-se a parede assim manchada. Esse sentimento, porém, não durou senão um momento, visto que logo achei que tudo era como deveria ser. Os que vêm seguindo atrás, olha, preste atenção nisso. Os que vêm seguindo atrás de você
Saberão que antes deles outros passaram pelo caminho estreito e difícil e concluíram que se os outros foram capazes de vencer, eles próprios poderão fazer o mesmo. E ao sangrarem seus pés doloridos, não desfalecerão de desânimo. Antes, vendo sangue na parede, saberão que outros suportaram a mesma dor. Nós só aguentamos, queridos, esse caminho porque outros já passaram por ele. A Bíblia é uma multidão de testemunhas de pessoas que venceram, que suportaram a dor e conseguiram chegar ao fim. E é por isso que nós estamos nessa caminhada, porque nós sabemos que é possível chegar, porque outros já chegaram. Então, por isso nós prosseguimos, entende? E muitas vezes esse sangue que você está deixando nas paredes, no teu caminho, essa dor que você está passando, não é dor de derrota, não é dor de apenas um sofrimento. Você está marcando o caminho de outras pessoas. Tem uma geração atrás de você que está vendo e vai olhar e vai dizer: não, ela conseguiu, eu vou conseguir. Ele passou por todos aqueles problemas e não desistiu, eu também não vou desistir. Continuando o sonho, ela diz: chegamos finalmente a um grande despenhadeiro, onde terminava o nosso caminho. Não havia agora para nos guiar os pés, nada que pudéssemos repousar. Deveríamos então depender inteiramente de quê? Das cordas. Você tem que depender dessas cordas, nunca esqueça disso. Você precisa estar seguro nessas cordas. E essas cordas tinham aumentado de tamanho até o tamanho do nosso corpo. Ali estivemos por algum tempo imersos em perplexidade e angústia. Indagávamos em tímido cochicho. Em que estará presa essas cordas? Olha só o que eles pensaram. Em que será que está presa essas cordas? Meu esposo estava precisamente diante de mim. Grandes gotas de suor caíam do seu rosto. As veias do seu pescoço e têmporas haviam crescido tanto que atingiam 2 vezes seu volume usual. E seus gemidos abafados e agonizantes eram ouvidos. O suor caía-me do rosto e eu experimentava uma angústia tal como ainda não havia provado. Nesse momento, Ellen White diz que experimentava uma angústia que ela nunca tinha experimentado. Você tem experimentado uma angústia nesses dias? Você também tem, como ela, passado por provações que você nunca passou na sua vida? Terrível luta estava diante de nós. Fracassávamos ali e todas as dificuldades de nossa jornada teriam sido passadas em vão. Se ali, naquele momento em que acabou o caminho, eles desistissem, eles iam perder tudo, todo o trajeto que eles tinham passado, todas as privações que eles tinham passado. Nós estamos tão perto, queridos. Nós estamos tão perto. Esse não é o momento de desistir. Você não pode, você está proibido de desistir nesse momento, tá bom? Nós estamos fazendo um acordo hoje, dia 29 de maio. Nós não vamos desistir, mesmo que a gente não esteja vendo mais caminho na nossa frente. Diante de nós, do outro lado do precipício, havia um belo campo de relva verde de aproximadamente 15 centímetros de altura. Eu não podia ver o sol, mas raios de luz brilhantes e suaves, assemelhando-se ao ouro e à prata fina, hasteavam o campo. Coisa alguma que eu houvesse visto sobre a terra poderia comparar-se em beleza e glória com esse campo. Mas ser não ia possível alcançá-lo. Será que a gente ia conseguir? Pergunta ela. Essa era a ansiosa indagação. Se a corda se partisse, haveríamos de perecer, cair nesse despenhadeiro. Outra vez, em angustioso cochicho, foram sussurradas essas palavras. Em que será que está presa as cordas? De novo eles questionaram: em que estará presa as cordas? Por alguns momentos hesitamos em nos arriscar
Então exclamamos: nossa única esperança está em confiar inteiramente na corda. Eles exclamaram: nossa única esperança está em confiar inteiramente na corda. Dela temos dependido em todo o caminho difícil. Ela não falhará agora. Não temos outra opção, queridos. A nossa única esperança é confiar inteiramente na corda. Não temos o que fazer. Diante do quadro da minha mãe, eu era impotente, eu não tínhamos o que fazer. Não tinha outra medicação, não tinha. É muito difícil depender da corda, sabe, queridos? É muito difícil nesse momento em que você procura chão e você não acha. É muito difícil, a nossa fé está sendo provada o tempo todo. É muito difícil você só ver uma corda e você ter que se agarrar e dizer, seja feita a tua vontade, e pular. Nesse momento, Ellen White disse que ainda estávamos hesitantes e angustiados. Foram então proferidas essas palavras, preste atenção, ó. Deus segura a corda. Eles ouviram isso. Deus segura a corda. Não devemos temer. Estas palavras foram então repetidas por aqueles que estavam atrás de nós e acompanhada destas outras. Ele não nos faltará agora. Trouxe-nos até aqui em segurança. Vou repetir, ó. Deus segura a corda. Não devemos temer. Ele não nos faltará agora. Trouxe-nos até aqui em segurança. Amém. Você está de pé porque tem um Deus que te segura. Você vai um dia entender isso. Talvez você esteja pensando assim, mas eu estou passando por muita provação e as pessoas perguntam: cadê Deus? Cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Pode dizer com toda certeza, querido, Ele está segurando a corda. Ele já sabe do que está acontecendo. E eu só estou de pé porque Ele me sustenta. Não é pela minha força, eu já teria caído. É porque tem um Deus que me sustenta. Continuando, Ellen White diz assim, ó, meu marido deu então um salto por sobre o assustador abismo até o belo campo. Eu segui imediatamente. Oh, que sensação de alívio e gratidão para com Deus nós experimentamos. Ouviu levantar-se vozes em louvor triunfal a Deus. Eu era feliz, perfeitamente feliz. Despertei e vi, pela ansiedade que experimentava ao passar pelo caminho difícil, todos os meus nervos pareciam estar a tremer. Esse sonho não necessita de comentário. Produziu-me uma impressão tal que provavelmente cada minúcia permanecerá vívida diante de mim, enquanto minha memória perdurar. Ela acordou e ela se tremia toda. E ela disse que jamais ela esqueceria de cada detalhe. No dia que você aceitou Jesus, você entrou nessa caminhada, nesse caminho estreito. E você só está aguentando por causa das cordas. Lá em Oséias, capítulo 11, no verso 4, diz que Deus nos atraiu com cordas humanas, com cordas de amor. E diz assim: e fui para ele como os que tiram o jugo, sabe? Tira o peso de sobre as minhas queixadas ou sobre os meus ombros. E ele diz, e lhe dei mantimento, ou seja, eu lhe sustentei. Atraí com cordas de amor e os sustentei. E é assim que Deus tem feito comigo e com você, queridos. Tem gente que está passando por provações e não sabe nem orar. Tem gente que nas suas orações está pedindo a Deus para sair do caminho estreito. Porque a dor é tão grande que você está pedindo para que Deus tire você dali. Mas você tem que pedir a Ele forças, você tem que se encostar nessa parede branca, você tem que se sustentar nessa corda, tem que se agarrar nele e dizer: Deus está doendo,
mas eu vou permanecer. Mas eu não vou para o caminho largo. Eu não vou me juntar aos perdidos. Eu vou continuar no caminho com os salvos. Eu vou entrar na cova dos leões, eu vou para a fornalha, eu vou para o Coliseu. Eu escolhi o Senhor, eu não escolhi mais o mundo. Então o mundo não pode me oferecer muitas coisas. Queridos, essa pregação não é de conformismo. É a pregação dos salvos, daqueles que deixaram esse mundo e querem viver no mundo com Deus para sempre. As duas coisas você não terá. Então você precisa tomar uma posição. Então, nesses chats, nesses grupos de oração, você precisa mudar teus pedidos de oração. Para de pedir somente por essa terra. Para de pedir somente alívio aqui nessa terra. Pede alívio para a tua alma, que é mais importante. Não importa o caminho. Se o alívio estiver na tua alma, você aguenta. Você não pode o tempo todo estar reclamando. Nós somos uma geração mimizenta que vive o tempo todo achando tudo ruim, tudo difícil. Tá, realmente. Mas é porque não é a sua casa. Então não exija daqui o conforto do céu. Nós passaremos por dias bons, passaremos, porque o nosso pastor nos levará a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Mas em seguida ele levará-nos pelos vales da sombra e da morte. E ele continua sendo o mesmo pastor, e você vai ficar mudando. A cada cenário você muda. Quando você está em águas tranquilas, em pastos verdejantes, você é um cristão cheio de fé. Quando você passa por privações, aí você se torna um lobo. A ajuda que você está pedindo nesse momento no chat, a ajuda que você está pedindo nesse momento nos grupos de oração, ela já chegou e você não percebeu. Não, Rogério, mas eu ainda estou passando por muitos problemas. Se você não estivesse com Deus, você não aguentaria. Se Ele não tivesse vindo ao teu socorro na hora que você orou, você já teria desistido. Você só está de pé porque Ele te sustenta, Ele é a corda que te sustenta. Ele enviou a corda do Espírito Santo. Ele segurando uma ponta. Não vai cair. Por mais que você pense que vai, não vai cair, não vai cair. Queridos, vamos abrir a Bíblia lá em Tiago, capítulo 5, porque você precisa entender também isso. Tiago, capítulo 5, verso 7 a 8. Desculpem a demora, mas eu preciso falar tudo que eu tenho que falar. O pastor já sabe que eu falo muito, me chamou porque quis. Tiago, capítulo 5, verso 7 a 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba o quê? A chuva temporã e a serôdia. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Sede paciente, se tem uma coisa que Deus precisa desenvolver em você e em mim, é paciência, sede paciente. Até para receber a chuva temporã e a serôdia, precisa de paciência. Porque isso não é uma coisa que depende de você, isso vem do céu. Nós temos que clamar por ela e ela virá no tempo certo. Mas a nossa parte é clamar e esperar. E paciência não é isso que você pensa, não é apenas estar esperando. Paciência não é apenas ficar quieto e parado, mas é principalmente aguentar. Porque tem muita gente que pensa que tem paciência porque está esperando. Mas esperando de que jeito? Gritando, murmurando, aperreando os outros. Paciência é aguentar, é saber que está difícil, mas o final é maravilhoso. Você será perfeitamente feliz, como diz Ellen White. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 10, 35, 36, que só complementa isso que eu estou dizendo para vocês. Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36.
Hebreus 10, 35 e 36. Por isso, não abram mão da confiança, ou seja, da fé que vocês têm. Ela será ricamente recompensada, queridos. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam de paciência, perseverança. De novo, né? Paciência. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Preste atenção nisso. Você precisa ter paciência, de modo que, quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Quantas e quantas vezes a gente faz a nossa parte e a gente fica angustiado? Por que Deus não faz a dele? Será que eu não fiz a minha completa? Aí o inimigo começa a jogar na tua cabeça. "Ah, não, você devia ter se esforçado mais. Ah, você demorou. Deus não vai aceitar isso." E vai começar a jogar culpa em você. Você não é um cristão como deveria ser. Você deveria ser mais consagrado. E você tem esses pecados. E ele começa a jogar a culpa em você. E você desiste e diz assim: acho que não vai dar certo. Aqui Paulo está dizendo que você precisa ter paciência, porque você já fez a sua parte, agora você precisa esperar que Deus faça a dele. E você precisa de paciência para isso. Você não pode abrir mão da sua fé, você precisa continuar crendo que você será recompensado. Continua crendo, meu querido. Precisamos de paciência, de paciência e fé para antes, durante e depois desse processo. Não é depois que você fez a sua parte e você vai perder a fé e vai dizer, eu fiz a minha parte e Deus não fez. Não, eu fiz a minha. Agora Deus vai fazer tudo no tempo dele. E quando as pessoas dizem, você não vai fazer nada, já fiz. Eu já fiz a minha parte, agora estou esperando a de Deus. E ele está vindo, ele já jogou uma corda, estou segurando nela. Mesmo depois de ter feito a vontade de Deus, o inimigo ele vai lançar em nossos corações a dúvida, a culpa. E você precisa prestar atenção numa coisa: a culpa ela não vem de Deus. Sempre que você tiver esse sentimento de culpa, repreende isso, tira isso da tua vida, pede ao Espírito Santo para tirar isso de você. Algumas mães e alguns pais, eles vivem mergulhados na culpa. Será que eu fiz tudo correto? Será que eu não deveria ter sido assim? Será que eu não devia ter feito de outra forma? Não, você fez conforme você achava que era o melhor. Deus sabia que vocês seriam pais falhos e mesmo assim confiou os filhos a vocês. E esse é o teu máximo. O resto é com Deus. Você fez sua parte, o resto é com Deus. Então, não fica com esse sentimento de culpa, porque a culpa ela gera morte. A culpa não leva ninguém à salvação. O arrependimento, sim, ele leva à salvação, mas a culpa não, nem sentimento de Deus isso é. Então, repreenda essa culpa, faça a sua parte e, mediante você fez a sua parte, espere a parte de Deus. Aquela turma entrou num caminho estreito. Nós aceitamos Jesus, entramos num caminho estreito. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos renunciando muitas coisas. Nós estamos na madrugada buscando o Espírito Santo. Nós estamos orando e lendo a Bíblia. Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, nós precisamos ter paciência para esperar Deus fazer a vontade dele, a parte dele. A chuva virá por ele, tanto a temporã como a cerúlea, ela virá através dele. Nós precisamos esperar. Muitas vezes a gente pensa que não fez, e aí a dúvida, a culpa começa a fazer com que a gente não creia mais naquilo que a gente já fez, que a gente já pregou com tanta avidez. A gente diz, meu Deus, será que eu errei? Eu não devia ter feito isso? E aí a culpa vai consumindo a nossa fé. Noé pregou 120 anos, queridos. Entrou dentro daquela arca e não choveu. Passou-se 7 dias e não choveu. Dava para no coração dele gerar uma dúvida. Será que eu fiz a minha parte? Será que eu preguei correto? Mas depois de 7 dias a chuva veio. Abraão recebeu uma promessa aos 75 anos que ele teria um filho. E ele esperou e ele não teve paciência suficiente. E ele foi com a empregada e fez um filho. Como é que Deus pode dar um filho a alguém que já tem um filho? Como é que Deus pode realizar um sonho que você mesmo já realizou com as suas mãos, do teu jeito? Deus não podia dar um filho agora a Abraão, porque Abraão já tinha um filho. A não ser que Abraão mandasse o filho dele embora, e Deus daria o dele a Abraão. E assim Abraão fez, mandou Ismael ir embora. Aí Deus disse: agora eu posso te dar um filho.
e Deus deu, porque a parte de Deus sempre será feita, agora, claro, no tempo dele. José sonhou aos 17 anos que seria alguém muito importante em que seus pais iam se inclinar diante dele, seus irmãos iam se inclinar diante dele aos 17 anos e passaram-se 13 anos para ele se tornar governador. Durante o caminho, durante o processo, foi muito dolorido, passou por muitas privações, tentou dar o jeito dele, pediu ao copeiro para que lembrasse dele, para que lembrasse dele, para que tirasse ele dali da prisão. E Deus fez com que o copeiro esquecesse. Sabe por quê, queridos? Você imagina se o copeiro tivesse lembrado o que é que José teria se tornado? O que é que o rei estava precisando naquele momento? Ele mandou matar o padeiro, ele estava precisando de um padeiro. Se o copeiro tivesse lembrado de José, José seria apenas o padeiro do Egito. Mas Deus tinha outro plano para ele. A vontade de Deus era para que ele fosse governador. E por isso, o copeiro só lembrou no momento certo. Não adianta, existe um caminho para que você percorra. Não adianta. Moisés disse: Eu não quero mais esse reino. E acabou deixando de ser príncipe, matou um egípcio e fugiu, porque ele queria servir ao Senhor. E passou 40 anos no deserto. Pensa que foi rápido? Passou 40 anos no deserto. Tirou o povo do Egito, é verdade, mas passou mais 40 anos no deserto, 80 anos. Ah, querido, é um processo muito grande. Todas essas pessoas passaram por momentos dolorosos. Caleb e Josué entraram como espias naquela terra, vieram animados, disseram: a terra é boa, vamos entrar. Mas outros disseram: não, nós não conseguimos. E aí o processo foi interrompido naquele momento. E aqueles homens que foram fiéis ao Senhor, só depois de 40 anos foi que entraram naquela terra. Sabe, vai demorar, vai, talvez demore, mas você também não precisa esmorecer, porque tem cordas que te sustentam. Jesus esperou 27 anos para que seu ministério começasse, para ser batizado e ter até que enfim o seu ministério lançado. Daniel orou um dia, pedindo a Deus esclarecimento das profecias. Ele estava doente, ele estava angustiado com isso. E o anjo disse a ele: quando você começou a orar, saiu a ordem para que eu viesse te responder. Mas por 21 dias o inimigo lutou conosco para que não chegasse essa resposta até você. Sabe, você é o povo do grande conflito, você é o povo que entrega esse livro, não é? Você é o povo da Bíblia. Você sabe onde você está, não sabe? Você sabe que você está no meio de uma guerra. Você sabe que não teremos dias muito fáceis daqui para frente. Mas tem cordas que sustentam você. E é isso que as pessoas não entendem. Como é que você não desiste? De onde vem essa força? Quem te sustenta? Nós temos um Espírito Santo poderoso demais, que é capaz de nos levantar de qualquer situação. Nós caímos, queridos, ainda caímos, ainda pecamos, mas nós não somos mais escravos da carne. Nós vivemos agora no Espírito. E todas as vezes que nós caímos, nós levantamos dali e continuamos a caminhada. Os nossos pés sangram de vez em quando. As pessoas que ficaram nas festas, nas orgias, elas olham para pés machucados e dizem: é isso que é servir a Deus. É desse jeito que se é feliz. E você muitas vezes dá mau testemunho, e você muitas vezes desiste do caminho porque a dor está grande, porque o sofrimento é grande. Continua, tua fé tem recompensa, tua paciência tem recompensa. Continua nesse caminho, continua nessa direção. Vai doer, mas Deus é contigo. Você vai chegar do outro lado. Você vai dar um grande salto e vai chegar do outro lado. Eu não estou sofrendo, queridos. Eu estou indo para casa. Eu não estou no deserto. Deus não me chamou para morar no deserto. Eu estou indo para casa. Sabe, eu não estou passando por momentos difíceis.
Eu estou andando por um caminho estreito, é diferente. Eu vou chegar lá. Ele já pagou o preço. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que te dê a força necessária. Seja no hospital onde você está nesse momento, seja em cima de uma cama, seja passando por um lar dividido nesse momento. Talvez você esteja chorando porque o teu esposo disse que vai embora. E talvez você fique perguntando: e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou me sustentar? Talvez você tenha recebido um laudo nesse momento pesado, difícil, e logo o teu coraçãozinho disse: e agora? Como é que eu vou aguentar? E agora, olhando para vocês, para cada janelinha, eu imagino assim, sabe? Eu imagino que Deus jogou uma cordinha. Eu olho para a casa de vocês agora e eu imagino que Deus jogou uma corda para tu segurar. Tu vai aguentar. Tu vai aguentar. Fecha teus olhos, vamos orar. Deus, como é difícil esse caminho estreito. Como é difícil. A gente resolve um problema hoje e amanhã tem outro para resolver. A gente faz um tratamento agora, parece que deu tudo certo e de repente a doença estoura em outro lugar. A nossa vaidade é jogada no lixo. A gente descobre que nada aqui tem valor, que não adianta o dinheiro, que não adianta o tratamento, que a gente depende de uma corda. Quantas e quantas vezes a gente procura chão, Deus, e a gente não acha? Quantas e quantas vezes a gente tenta, através de um pastor, de um irmão na igreja, uma palavra, a gente só queria um alívio, e muitas vezes a gente esquece que a gente está reclamando no teu colo, Deus. Tem muita gente aqui que não percebeu que já está no teu colo. Se não fosse o Senhor, seria pior, Deus. Se não fosse o Senhor, nós não aguentaríamos. A gente não entende que todos os tiros que o inimigo dá, bate primeiro no Senhor. O que chega para nós é muito pouco, porque o Senhor é o nosso escudo. O Senhor sabe que a nossa estrutura é pó e sabe que a gente não aguentaria muita coisa. E por isso o Senhor filtra muita coisa, senão a gente não suportaria. Tem gente reclamando, sentado no teu colo, Deus, porque não está entendendo o que está acontecendo. Se os olhos espirituais fossem abertos, nós entenderíamos a guerra espiritual por nossa alma. O inimigo lutando, tentando acabar com o nosso casamento, tentando acabar com a nossa família, tentando acabar com todos os relacionamentos, acabando com a saúde, tirando o nosso eixo, fazendo com que a gente fique com a mão na cabeça e ele debochando: cadê teu Deus? E a gente cai na conversa dele e fica desesperado e diz: realmente, onde é que está o meu Deus? Muitas vezes no hospital eu chorava e eu dizia: onde é que o Senhor está? Ela está gritando de dor e o Senhor não pode fazer com que a dor pare. Eu não vou aguentar isso. Depois eu descobri que eu estava no teu colo e não sabia. O fim sempre será melhor. Então nos ajuda, Deus, nessa caminhada. Toma em tuas mãos essas pessoas que estão enfermas. Pede para que elas segurem na corda. Ajuda para que essas pessoas que um dia tomaram uma decisão: agora eu vou buscar o Espírito Santo, e elas saíram, Deus. Muitas pessoas estão desistindo desse movimento porque elas não estão aguentando as provações. Sustenta o teu povo, Deus, e envia essa chuva o mais rápido possível. Nos socorre, o Senhor sabe o nosso limite, nos socorre. Nos leva a pastos verdejantes de novo, mas acima de tudo nos leva para casa. Daqui a pouco o Senhor vai sair na porta do santuário e vai dizer: terminou.
Está consumado. Vamos buscar eles. Quando esse céu se rasgar, Deus, nós vamos ver aquele que estava na nossa sala todos os dias. Nós não vamos ver apenas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas nós vamos ver aquele que se ajoelhou conosco quando nós estávamos na beira da cama. Nós vamos ver aquele que pediu para que a gente ficasse calado na hora da briga. E nós vamos perceber que a corda esteve conosco durante todo o caminho da nossa vida. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Só para a gente continuar nesse ambiente, estamos no caminho, irmão. As dores cessarão só na chegada do novo lar. Enquanto isso, algumas passam, outras permanecem. Depois que algumas passam, outras chegam. E é um ciclo que nós temos que entender que ele só vai cessar no lar. E vamos segurar na corda, né, irmão? Amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, viu, garota? Amo vocês tudinho. Entender aí, esse é um dialeto que existe lá por essa região. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. É isso, sabe? Eu penso que a pregação da palavra de Deus precisa ter os variados tons. Eu sinto, às vezes, Rogério e amigos da sala, que nós, por sermos detentores do Evangelho eterno, tornamos a nossa mensagem muitas vezes fria, quando temos todas as condições de, biblicamente, estudar as profecias, data após data, irrefutavelmente. E muitas vezes achamos que a compreensão dessas profecias, elas darão conta desse caminho duro que é esperar o lar, onde muitas vezes não temos respostas, seguramos nossa mãe no colo, enquanto alguém lava as feridas e a mãe grita de dor. Como a Cirlei Dias Silva está enfrentando um dilema com seu irmão. Aberto várias vezes, uma cicatriz aberta, ele sofre, tem melhorado, Deus tem agido na vida do irmão da Cirlei, mas como tem sido duro para ela. Entender por que que Deus não opera um fechamento miraculoso ali. Rogério disse, o senhor não vai tirar a dor da minha mãe. Até que a resposta veio ela sempre vem, de uma ou de outra maneira, a resposta sempre virá. E às vezes a gente acha que saber que o chifre, ponta pequena, é fulano de tal, entender quantas cabeças tem a besta, ou entender por que que uma saiu do mar, o outro saiu da água, e entender quantas pragas serão, quantos cavalos do Apocalipse nós temos, o que significa os 144.000, entender completamente as profecias, ou a profecia das 2.300. Ok, eu sei. Nós somos chamados para entender e explicar isso. O nosso evangelho deve ser pegado nesse quadrante. Mas, amigo, quanto a gente vai caminhando, as dores chegam. E muitas vezes, ficar ouvindo só dessas coisas, num evangelhozinho quadrado, em que o cabelo do pastor não separa nem um pouquinho da cabeça. Tá sempre todo arrumadinho, não tem um grito, não tem um choro, não tem uma quebra de praxe, de procedimento, não tem um tom mais alto da voz, não tem um clamor, sabe, aquela coisa sempre dentro do formatozinho, parece que não erramos nunca, nossas programações nunca acontecem. Isso não suporta essa pregação que faz a gente crer em Deus,
de que existe alguém em cima cuidando da gente, que tem uma corda que a gente pode suportar, que Ele está conosco na caminhada, que não somos pecadores que Deus objeta, que Deus rejeita, que apesar da nossa luta, dificuldade, pecados eventuais, porque santos pecam eventualmente, Deus está conosco. Sabe, irmãos? Ele está conosco. Essas coisas precisam ser ditas. E às vezes, esse evangelho que nós pregamos tão racional, ele faz a gente descrer do sobrenatural. Nós temos tanta certeza do que pregamos que descremos do sobrenatural muitas vezes. Estava meditando outro dia e pensando, quando Jesus dispensou os discípulos e disse para que eles atravessassem o mar da Galileia de barco, e ele ficou aqui para atender umas pessoas e depois ficou o tempo para orar, e quando ele olhou para os discípulos, eles já estavam muito longe no mar da Galileia. E quando Jesus percebeu, havia uma tempestade no mar. E a água estava invadindo o barco dos discípulos. Jesus precisava ir lá, sabe, Sirlei? Jesus precisava ir lá acalmar a tempestade. Os discípulos dele estavam em perigo porque ele havia ordenado que eles entrassem no mar. Ele ia lá. Deus nunca ordena e nos deixa só. E sabe como ele foi? Ele foi andando sobre as águas. Jesus não pediu um barco emprestado. Jesus não pediu para Deus que podia fazer aparecer um barco para ele andar ali. Não, o nosso Deus foi andando sobre as águas. Você serve um Deus que anda sobre as águas. Ele acorda. Ele é a nossa corda. Coisa boa, não, irmãos? Muito bom ouvir tudo isso. Meditar sobre tudo isso. Com base nisso, eu vou chamar a Margarete, o testemunho dela é lindo. Margarete, abra o seu áudio aí, filhinha. Tudo bem? Bom dia com alegria. Estão me ouvindo bem? Bom dia. A oração intercessora vai ficar para amanhã, tá, Miriam? A Miriam acha que eu esqueci. Viu, Miriam? Obrigado. Você é muito eficiente, tá? Hoje nós vamos dar um salto na oração intercessora e vamos direto para o testemunho. Margarete, você mora onde? Eu moro em Vitória da Conquista, na Bahia. Mais uma É, Bahia. baiana, né? Essa Bahia, ela existe nessa sala, né? É uma bênção. Margarete, você é a mais nova de 8 irmãs. Teve uma Oito vida. irmãos. São 8 quatro irmãs. homens e quatro mulheres, certo? Olha, meia meia, hein? Metade do time homem, metade do time mulher. E aí, você disse que teve uma vida bem difícil, porque você teve uma mãe muito simples, mas muito fiel a Deus, uma família católica. Mas sabe aquele católico fiel? Era a mãezinha da Margarete. E ela tinha um pai, os dois, pai e mãe da Margarete já faleceram, e ela tinha um pai protetor. O pai protegia a casa, segurava a onda, e cuidava de todo mundo, mas era aquele pai boêmio, aquele pai que se envolvia com coisas que não eram adequadas, né? A mãezinha dela sofria muito com isso. E você vai sofrer com essa vida desse pai que é protetor, mas que é ausente daquele pai referência, o pai que é a referência moral, que dá estrutura emocional, psicológica. Como é que a Margarete conseguiu sobreviver sem essa figura masculina no sentido moral do condutor, do sacerdote da casa? Como foi lidar com essa figura tão difícil do seu pai, Margarete? Bem, na realidade, assim, meu pai, ele era muito zeloso comigo, por ser a caçula, né? E ele tinha muito cuidado com a gente com relação à saúde, ele se preocupava se alguém adoecia, ele dava alguma providência sempre nesse aspecto. Mas ele, por conta da vida boêmia que ele levava, né? Tanto de bebidas, jogos, outras mulheres, ele deixou muito de ser o provedor dessa família.
E a gente passou por muitas dificuldades, né? Inclusive no aspecto de falta mesmo das coisas, de alimento, de tudo, né, dentro de casa. E aí, minha mãe, apesar de ser uma pessoa muito simples, uma pessoa analfabeta, né, nasceu e se criou na zona rural, mas ela era uma mulher muito cheia de Deus, muito esforçada, muito dedicada mesmo a tudo. Ela se casou porque ela queria realmente ser uma mãe de família, ela queria cuidar do meu pai, ela queria cuidar dos filhos que ela tivesse, e ela fez esse papel, realizou esse papel de uma maneira muito, muito plena, que nos ajudou a superar essa carência, né, geral do pai. Até porque minha mãe, apesar de meu pai ser até muito agressivo com ela, bater nela várias vezes, na nossa vista, inclusive, ela sempre nos dizia: ame seu pai, respeite seu pai, ele é o seu pai. Então, a minha mãe, ela fez um papel assim que não tem nem como explicar, né? Como ela foi esse alicerce para a gente, e principalmente o alicerce espiritual, né? Ela sempre nos remeteu a essa questão do cuidado de Deus, do amor de Deus, a despedir de tudo que a gente viveu e passou. Então, pelo que eu entendi, os nossos amigos estão entendendo agora, o suporte para suportar o seu pai foi a força da sua mãe. Engraçado, ela era analfabeta, Sim, ela mas aprendeu a ela, ler na Bíblia, mas ela era sábia. muito sábia, muito Mas sábia. como? Como é que um analfabeto pode ser sábio? Aí é coisa do Espírito Santo, né? Claro que é coisa do Espírito Santo, Margarete, sabe por quê? Existe muita diferença entre inteligência e sabedoria. Sim, Inteligência você adquire com a busca, o desenvolvimento, o crescimento do cérebro pelas sinapses, em contato com a cultura, com os livros, com professores. Sabedoria vem de Deus. Sabedoria verdade. vem de Deus. Sua mãe, Margarete, tinha um megacéfalo. Ela tinha um megacérebro, porque era Deus quem dava essa sabedoria para ela. Veja, ela diz assim: tá vendo o seu pai? Ele é assim, não é? Ame o seu pai. Não é de livro, não foi de um professor. Ela era analfabeta, não sabia ler. Vem de Deus, vem de Deus. Eu não quero ser inteligente, Amém. eu quero ser sábio. Eu quero ter o meu cérebro grande, grande, mas é pelo que o Espírito Santo provoca nele. Agora, se ele permite que eu seja inteligente, que eu adquira conhecimentos através de vários recursos, que ela seja para a glória de Deus, mas eu quero ser sábio. Aos 19 anos de idade, você toma uma decisão importante, você você na verdade era junto com as porque você vai falar que sua família abria e fechava igreja, vocês eram católicos mesmo, né. Do pé Você vai roxo, como o senhor fala, do pé roxo. você você vai para o convento para estudar, você quer porque a Margarete, amigos, tem uma busca de Deus muito interessante. E em algum momento na caminhada dela, ela ouve a seguinte qual foi a frase que você ouviu? Sai dela, como é que foi? Na verdade, eu estava numa festa, né? Ah, Que ok. foi a confraternização por a gente ter, eu liderei uma equipe na Igreja Católica de uma gincana, e a nossa equipe ganhou em primeiro lugar, e nós fomos fazer a festa de confraternização e por coincidência era meu aniversário de 19 anos. E aí, quando eu estava lá na festa, em algum momento o Espírito Santo falou, né? Agora eu sei que foi ele. Seu lugar não é aqui. Aqui não é o seu lugar. Ela ganha uma competição da Igreja Católica, vai para uma festa de amigos com texto religioso católico, no meio dessa festa, ela ouve a frase: "Aqui não é o seu lugar". Você ainda não tinha entendido bem isto. Não. E quando você ouve: "Aqui não é o meu lugar", você vai parar onde? No convento, eu falei, pronto, Deus está me chamando para mais perto, então eu vou me dedicar para ele, eu vou virar freira, então. Então você entendeu, aqui não é o seu lugar, como um chamado de Deus para você sair do mundo, você estava até tendo um começo de um namoro com um rapaz, você termina esse namoro, porque assim: "Não, vou namorar porque Deus está me chamando para mais perto".
Aí você vai para o sim, convento, que era a sua experiência religiosa, achando que essa fase aqui não é o seu lugar, era um chamado para você ser freira. E você passa um tempo dentro do convento aprendendo essas coisas e se especializando ainda mais para ser uma freira, até que você decide sair de lá, porque você sente necessidade de uma vida amorosa, de ter um marido, e sentiu que precisava disso. Como você não poderia ir para o voto das freiras, você não queria ser infiel a esse voto, você vai sair de lá para começar uma vida amorosa, não é isso? sim. E você gostava de alguns santos? São Francisco de Assis e Santa Clara. É mesmo? Mas você vai me Sim, dizer uma coisa interessante, que você não adorava, os santos, você admirava a vida deles. sim. E eles especificamente pelo amor pelo ser humano, né? O amor pelos pobres, o cuidado. Eu admirava demais a vida deles dois. Eu também admiro os santos, sabia? Ó, Madre Teresa de Calcutá é uma santa da Igreja Católica. Eu admiro a vida dela. Rapaz. E tem tantos outros santos da Igreja Católica que foram homens e mulheres piedosos, temente a Deus. E você que está aqui adorando comigo, não se espante se quando você chegar no céu se deparar com um desses santos aí, viu? Ou com muitos deles, porque eles estão mortos, estão esperando a vinda de Jesus, foram fiéis diante da sua luz. Quem inventou esse negócio de canonizar e de colocar essas pessoas vivas em algum lugar não foram eles mesmos. E se foram dentro da fé que tinham, se sinceros a Deus, o Senhor vai julgá-los. Então, você que é católico, que está aqui, amigo, nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia, acreditamos que Maria, como tantos outros, foram homens piedosos, tementes a Deus. Santos, não porque estão no céu, vivos, operando milagres. Não, santos porque se separaram para Deus, separados para Deus, separados para Deus. E nós acreditamos que Maria e todos os outros santos estão descansando no pó da terra, inconscientes, esperando a ressurreição. Nós só admiramos a vida deles, quem nós de fato seguimos, adoramos, nos curvamos, esperamos Cristo Jesus, o nosso Senhor. É assim que a Margarete aprendeu depois disso. Ela sai do convento, vai se casar, e no meio dessa nova vida, do casamento, ora pelo seu esposo e tudo, no meio desta nova vida, ela, junto com a sua família, por passar problemas internos, a família, olha, isso aqui é lindo, irmão, isso aqui é lindo. A família da Margarete, toda católica, decide reunir-se sábado para fazer cultos, para orar, rezar, no caso, né? E Sim. eles começaram a estudar a Bíblia por conta própria nesses cultos de sábado à tarde. Margarete, o que que aconteceu quando vocês começaram a estudar a Bíblia? Sabe, passou uma coisa que eu acabei não falando diretamente com você, é que a gente abria a Bíblia aleatoriamente. A gente orava, pedia a Deus, né, que nos iluminasse com o Espírito Santo e abria aleatoriamente a Bíblia. E a gente foi abrindo a Bíblia aleatoriamente, a gente começou a achar textos que contradiziam as tradições católicas, não é? Que eram contra a questão das imagens, né, da idolatria. E aí a gente começou a ficar muito angustiado, porque como a gente era católico, né, de berço, a gente começou a falar, pronto, quem está errado, né? A Bíblia está errada ou a Igreja Católica está errada? Alguém está errado nesse contexto. Então a gente começou a falar, então vamos fazer o seguinte, a gente não pode ir contra a nossa fé. Então vamos lá conversar, né, com os padres, porque com certeza eles têm algo muito importante para nos dizer sobre isso e eles vão nos fazer entender, né, que por que que é assim a prática, né? Eles vão nos fazer entender que está tudo certo com a igreja e que o problema está na nossa visão do que a gente está vendo aqui na palavra. E aí a gente foi. Vocês foram e qual foi a resposta do padre? É interessante porque assim a gente conversou, né, com padres da nossa intimidade, não foi apenas com um. E a resposta foi a seguinte: de fato, as imagens não são
não estão de acordo com a palavra de Deus, né? É uma prática que não é correta diante da palavra. Porém, aí a gente, pronto, a gente, poxa, eles falaram isso, então, perfeito. Então, bora tirar as imagens, né? Foi nossa proposta. Você Então, propôs para você propôs para o padre, já que não estava certo com as imagens, porque a Bíblia proíbe a adoração a outro Deus, sendo ele representado de qualquer forma, sim. não é isso? Aí E vocês falaram proibir assim, a bom, conversão mesmo, né? Das já, imagens. já que está errado, vamos para a igreja, padre, e vamos tirar todas as imagens da igreja. Pronto, a gente resolve. O que que ele respondeu? Aí ele falou assim, que não tinha como tirar, porque os fiéis iam sair, iam abandonar a fé, iam abandonar a igreja. Aí a gente falou, eu me lembro que fui eu que falei isso, falei, mas assim, não vai acontecer isso, cara, porque se eles são fiéis, eles sabem que vocês estão fazendo o que é correto. Então, eles vão entender, vocês vão dizer, não, é porque a Bíblia diz assim, então agora a gente vai viver assim, de acordo com o que a Bíblia diz. Aí eles falaram que não ia dar certo e tal. E aí a gente ficou triste, né? Porque a gente falou assim, se vier de cima para baixo, as pessoas vão aceitar, porque elas vão ver que vocês estão querendo seguir a Bíblia, elas vão ficar felizes. Mas eles aí falaram que não tinha como, porque era tradição e que já tinha desde o início e tal, e que aí não tinha como. A Aí a gente história falou, então, continua, amados. Eles continuam estudando a Bíblia e sabe com o que que eles se deparam, Osana? Osaninha, minha filha, acorda, menininha, que eu sei que essa hora ferve o miolinho do sono. Acorda, menininha. A história continua e eles se deparam com um sábado, irmãos. E aí eles veem, assim como viram o mandamento que proibia a adoração de imagens ou adorar outros deuses, viram também que não era o domingo. Tema estudado hoje na lição de escola sabatina, como a marca da besta. E era o sábado, o dia do Senhor. De novo, vocês foram ao padre. Quando vocês vai, chegaram no padre, voltaram lá. Já tinha proposto para arrancar as imagens lá de dentro. Esse padre, eu não sei não. Quando voltaram no padre, vocês falaram do sábado. E o que que esse padre disse a respeito do sábado? foi interessante o sábado, porque a gente falou do mandamento, né? Mas está escrito lá que, que é o sábado que a gente tem que guardar. Por que, que a gente guarda o domingo? Por que, que a gente faz o contrário do que está na Bíblia? E aí o padre falou, olha, a gente falou, né? Quem está correto? Aí o padre, ele foi muito sincero. O Espírito Santo não permitiu que ele negasse a verdade. Ele falou assim, olha, o correto é o sábado. A gente guarda o domingo por uma convenção católica, né? Por uma tradição, porque Jesus ressuscitou no domingo. Aí ele deu assim, as justificativas, né? Que a igreja usa para guardar, para a guarda do domingo. Mas ele falou, o correto, de fato, de acordo com a palavra de Deus, é o sábado. Aí fechou a porta da igreja para a gente, porque a gente já falou, pronto, aí agora não tem mais para onde. Você sabe o que eu acho mais incrível? Porque até esta altura, você tinha Você tinha um contato, quando criança, com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com um parente seu te levando para as salinhas da igreja, na região onde Minha você prima é de morava. Deus, ela está na sala. Minha E prima é sua de prima, Leusa. a Edileuza, que levou você logo cedo. Seu contato com a Sim. igreja foi esse. E o que eu acho incrível no seu processo, é que, a gente deu aqui o, o testemunho de segunda-feira, que é muito interessante. Lembra que a irmã, a Nilda, ela vai se converter porque achou um folheto. A resposta dela vem através de um folheto desprezado por alguém. Essa família, amados, elas estudaram a Bíblia sozinho humanamente, sem um interlocutor humano. Quem fez todo o início do estudo até eles se desmembrarem da Igreja Católica foi o próprio Espírito Santo, foi o professor deles. Amém. E assim, o padre é o reverso. Porque quando o padre confirma que a Igreja Católica está contrária à Bíblia por causa da tradição católica, aí eles perceberam que não dava para permanecer numa doutrina que colocava a Bíblia, que a Igreja Católica não rejeita a Bíblia, viu, irmãos? Os amigos da Igreja Católica aqui, você nunca vai ver um padre dizendo que a Igreja Católica rejeita a Bíblia. Não, a Igreja Católica acredita na Bíblia. Só que ela é inferior à tradição. Sim. A Bíblia é inferior à tradição católica, ou seja, a tradição da igreja, a autoridade da igreja é maior do que a Bíblia. Tanto é que eles mudam o sábado para o domingo. Se você estudar no catecismo católico, parece até um estudo bíblico adventista, até certo ponto. Porque o catecismo católico ensina que, de fato, biblicamente é o sábado.
mas que a igreja tem autoridade para mudar o sábado para o domingo, porque a autoridade da igreja, por meio do Papa, é superior à palavra de Deus, a Bíblia. Não é que a Bíblia não... Ela é inferior à autoridade da igreja. Quando a família dela percebeu que essa ideia de que homens são superiores à palavra, não, não deu para ficar mais. E a você, irmão católico, que está adorando comigo, aqui conosco, quero fazer um apelo. Vá à Bíblia, procure o padre e faça as perguntas. Ele não terá resposta para muitas delas, a não ser que a tradição da igreja é superior à Bíblia. Aí, se você quiser ficar mesmo assim, a escolha é sua. Mas preste muita atenção na sua decisão. Vai direcionar a sua fé. Sua questão com Deus tem que ser resolvida. Bom, a caminhada, vocês se desmembram da Igreja Católica e começam a procurar respostas, igrejas, e cada um dos seus irmãos buscou sua resposta de uma maneira. E você teve um sonho. Conta para mim como é que foi o sonho que você teve nessa busca pela verdade. Nesse ínterim que passou antes da gente começar a buscar, quando a gente começou a buscar, né, a gente visitou várias denominações. E um pastor, né, pentecostal, ele queria também nos dissuadir do sábado. Então a gente ficou mais de um ano nessa batalha do sábado. Um dia, uma semana era o sábado, outra semana não, o certo é o domingo. Uma semana o certo é o sábado, outra semana o certo é o domingo. A gente ficou mais de um ano nessa batalha. E aí a gente tomou essa decisão, né? Então tá, vamos, nós estamos buscando todos juntos e a gente agora precisa da igreja verdadeira, então vamos, cada um busca por si a resposta que o Senhor vai dar conforme o Senhor quer que dá. Então vamos orar ao Senhor e pedir para Ele que nos esclareça com a igreja. E aí o Senhor me mostrou com a igreja através de um sonho, né? Onde minha cunhada, eu estava no centro da cidade e ela me chamava assim de lado para me mostrar, falou assim, essa é a igreja. E essa igreja era a igreja central de Vitória da Conquista, onde minha prima havia me levado 2 vezes quando eu era criança. E eu fiquei na salinha, né, das crianças. E era essa a igreja. Então, eu não tive dúvida. Quando eu acordei, eu falei, Senhor, obrigada, já sei. E foi tão lindo, porque para cada um o Senhor respondeu de uma forma diferente. Sonho, através de outra pessoa, através de uma mensagem da palavra, mas para todos o Senhor respondeu que era a igreja adventista do sétimo dia. Sua mãezinha que dizia que não ia deixar de ser católica de jeito nenhum, é a primeira que puxa a fila, e aí toda a família, menos um dos seus irmãos, não se converte, eles são batizados. Parte desses que foram batizados tiveram problemas na fé, outros mantiveram-se firmes. O fato foi que o Espírito Santo deu todo o início do estudo para essa família. Amém. Hoje o Espírito Santo está dando estudo para você também. Você que está adorando conosco agora, que é católico, está recebendo um chamado. Você que está adorando conosco depois, está vendo essa reunião depois e é católico, amigo nosso aqui, está adorando conosco, está recebendo um chamado. Você que é evangélico, que guarda o domingo, pergunta para o seu pastor por que guarda o domingo. Vai lá ver se a autoridade de fato é a Bíblia. Porque se o seu pastor evangélico entender que a autoridade é a Bíblia, ele não terá outra resposta a não ser o sábado. Entende, não? Você está recebendo um chamado. Você que é evangélico, está aqui com a gente, que adora, que busca o Espírito todo dia conosco, está recebendo um chamado à autoridade da palavra. O adventismo do sétimo dia não é perfeito. Sabia? Nós temos muitos problemas. Os adventistas do sétimo dia também não são perfeitos. São homens e mulheres de carne e osso que também falham. Mas eu não estou aqui por causa de outro homem, estou aqui por causa do homem Jesus. Ele é perfeito. E a sua doutrina é perfeita. E eu entendi, através da minha busca, que a igreja que mais profundamente reflete essa doutrina perfeita é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso eu sou adventista e convido você a pensar nisso também. Muito bem, anos depois, você estuda a Bíblia, agora procura a igreja, irmãos da igreja se aproximam, estuda, você se batiza, se torna adventista. 20 anos depois, seu marido, graças a Deus, vai se converter, né? Para a glória de Deus. E aí, no seu adventismo, você vai dizer que você desenvolveu o ministério da conservação,
que a Margarete se preocupa muito com os que já estiveram, que saíram ou que se ausentam da igreja. Ela é chamada a cuidar desse grupo. A Margarete também aconselha pessoas que têm dificuldade com a inclinação homossexual. E ela procura orientar essas pessoas para que, como elas podem vencer isto, sendo a homossexualidade, não o homossexual, né? Mas a prática homossexual condenada pela Bíblia. A Bíblia condena a prática homossexual, como condena a idolatria, como condena beber álcool, como condena a mentira, a prostituição, e todo aquele que tem essa inclinação precisa vencê-la, como a prostituta vence, como a pessoa que vence o álcool. Deus tem a vitória para todos esses. Amém. A Margarete desenvolveu a área do aconselhamento e se tornou aquela adventista pragmática, que sabe fazer as coisas e que gostava de achar que era boa no que fazia. Você já se sentiu bom? Sabia que eu já fui vaidoso, Margarete? Eu também. Já fui muito vaidoso, muito. Você sabe que, às vezes, em alguns momentos, eu pensava assim, já como pastor, hein? Já como pastor. E, às vezes, como ancião da igreja, quando eu via algumas escolhas, sabe, eu pensava assim, mas por que que não me chamaram? Sabe por quê, Solange, Raimunda, Sâmia? Eu achava que eu era bom, cara. Que coisa mais tola essa, né? Que coisa mais pequena isso, né? A gente não tinha entregado o controle para Deus da nossa vida ainda. Quando a gente não entrega o controle, a gente acha que é bom, que o Senhor tem que nos usar por causa das nossas capacidades. Ai, ai, ai. Margarete entrou na sala. Vamos aproveitar o tempo agora, tá, Margarete? Vem comigo Sim. nas perguntas que eu vou fazer para você. Margarete e Ana Marta, tá dirigindo você. Cuidado aí, Ana Marta. Cuidado, cuidado. A Margarete entra na sala e ela diz assim: ai, pastor, eu entrei, aquele negócio da pipoca me incomodou. Na hora da pipoca eu saía, mas fui gostando, e aí o negócio ficou meio difícil para mim. Você gostou, se adequou, começou a ficar permanentemente na sala, mas você disse, pastor, foi ficando difícil. Por que que ficou difícil a sala? Não era para ser bom? Bem, na verdade, inicialmente eu fiquei com aquele medo, né, que todo adventista tem de um novo movimento, por conta das muitas dissidências. E achei estranha a pipoca, falei, uai, será que você é adventista mesmo? Mas aí eu fui sentindo, né? Eu quero até agradecer aqui, pastor, publicamente, para a irmã Ana, que me passou o primeiro link no dia 13 de janeiro de 2021. E foi o primeiro dia que eu entrei. Então, eu agradeço muito a ela, por ela me trazer ao colo do Espírito Santo. E aí, pronto, aí eu fui ficando, fui gostando, o movimento foi ficando bom, foi me aquecendo, mas aí, de repente, o Espírito Santo começou a me dizer coisas desagradáveis. Ele começou a me mostrar, né, que eu estava assim, cheia, eu falei, poxa, eu já tenho tanto potencial, assim, né, eu já sou tão incrível, e agora com esse movimento, com o Espírito Santo, gente, eu vou bombar. Mas, de repente, ele começou a me dizer, olha, você não é, você não é incrível, você não é, nada é seu, né, você faz as coisas para se colocar em evidência. Porque eu achava que eu estava tudo perfeitamente para Deus. Na igreja, todo mundo elogiava o que eu fazia e estava tudo indo muito bem, sempre liderando. E aí Jesus, o Espírito Santo me falou, não, você não está fazendo para Deus, você não está fazendo para a glória de Deus, você está fazendo para você estar em evidência. Isso precisa mudar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você nunca tinha sentido isso antes? Nunca, nunca tinha sentido Então, era uma coisa que estava escondida em você mesmo. em mim E, mesma. e lá no fundo, você sabia que você realmente agia assim, mas você recusava a ideia de aceitar isso. Eu não queria escutar isso, eu não queria escutar isso de mim mesma. Eu não dava ousadia para isso. A palavra realmente é, não dava ousadia para escutar uma coisa dessa. Que coisa, não, irmão? A Margarete sabia, mas ela não dava ousadia. E Deus falou para ela através do Espírito Santo assim, ó, você é vaidosa.
Você está fazendo essas coisas para aparecer. E Paulo, sabia que em Filipenses, Margarete, ele fala de pessoas que pregam o evangelho por contenda, por ciúmes. Ele fala, tem gente que prega o evangelho por contenda, que prega o evangelho por ciúme. No caso da Margarete, ela pregava o evangelho por vaidade. Só que Sim. ela não reconhecia isso. Margarete não era exposto ou exposta de uma maneira que o Espírito de Deus pudesse fazer aquele corte profundo, profundo, para revelar realmente quem ela era. Porque ela vai dizer assim, ó, ele começou a me mostrar quem eu era e ficou difícil. Porque você não queria ouvir isso, né, Margarete? Não queria. Eu não queria, pastor. E assim, o fato de ter facilidade de fazer as coisas, eu era muito crítica, muito crítica. Eu criticava tudo. Eu não criticava para a pessoa saber, mas aqui dentro era um turbilhão de críticas. Por que que eu não criticava para a pessoa saber? Porque se eu criticasse, a minha máscara de boa moça cairia. Então, se a pessoa visse eu criticando, a pessoa dizia assim: ah, não, essa Margarete não é tudo isso aí que a gente está vendo, não. Então, aqui dentro de mim era um turbilhão. E eu ficava sempre criticando dentro de mim, ah, se fosse. Como se fosse assim: se fosse eu, ficaria melhor. Se eu fizesse, seria melhor. Entende? E Na quando frente das foi, pessoas, sorria, você até, sim, você até parabenizava as pessoas, elogiava exatamente. mas Mas aqui dentro, dentro, a se crítica fosse eu, arrasando. Uhum. E criticando, né? E quando foi em janeiro de 2022, o Espírito Santo me fez, ele que me fez fazer esse pedido a Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero mais criticar ninguém. Eu quero para esse novo ano, sim, uma novidade de vida. E eu quero deixar a crítica. Me ajuda, Espírito Santo. Aí foi que ele falou, tome, nega, agora você vai apanhar. já, já você até Agora diz vai assim, doer. ela chega a dizer no testemunho que o Espírito Santo parecia um carrasco, Sim, ele duro, falou né, com a agora. gente, duro. Ele foi cruel. Ele foi cruel comigo. Ele falou, pronto, você quer, não quer? Então bora. Você E vai, aí, você vai, você vai citar uma história dessa quando você percebe que ele foi cruel com você, quando você está conversando com uma amiga sobre uma escola. E sim, depois que você conversa com essa amiga sobre a escola, você diz que tá bom, beleza, gostei, vou mandar o currículo também para essa escola. E aí, numa das horas que ele foi cruel com você, o que que o Espírito Santo fez você fazer? O que que ele disse para você? é porque eu sempre costumava orar, né, para perguntar a resposta de Deus. Eu sempre costumo, né, se eu devo fazer isso ou aquilo, é uma prática já. E aí eu fui perguntar para Deus, né, se eu deveria mandar o currículo para a escola. Aí o Espírito Santo falou, não. Mas por que não? Porque você está com inveja da sua amiga. Eu falei, não, não estou com inveja. E você está com inveja. Eu falei, Senhor, eu não sou invejosa, eu não estou com inveja. Você está com inveja. E a resposta é não. E aí eu não mandei o currículo. E eu chorei. E eu conversei e falei, Deus, eu não acredito. Que eu estou com inveja, eu não acredito. E foi muito duro para mim. Ele foi tudo errado comigo. Sabe, queridos, é, se a gente não dá espaço, ele não revela nossas verdadeiras intenções. Irmãos, nós somos o pior da espécie. Nós somos o pior da espécie. Por isso que o processo é de regeneração, é de fazer tudo novo. A, a Margarete andava na superfície, num adventismo superfície, onde Deus não acessava essas áreas. Porque, irmão, eu vou falar para você, deixar de fumar para participar de uma comunidade, guardar o sábado para participar da comunidade, deixar de usar joias, nós adventistas acreditamos doutrinariamente que as mulheres e os homens devem se abster de adornos, e adornos aí é bem complexo, vai muito mais do que apenas uma correntinha, um brinco, um anel. Essas coisas externas, elas não são tão difíceis, porque a gente, apesar de serem difíceis, né? Mas não são mais difíceis do que o que eu vou citar agora. Porque elas nos inserem numa comunidade. E às vezes nós até deixamos determinadas coisas para sermos reconhecidos nessa comunidade. Agora, trabalhar em lugares como esse aí, eu vou mandar o currículo. Vai não. Eu vou mandar o currículo. Não vai não. Porque você está sendo invejosa.
É só quando a gente vai para águas profundas. A Margarete me disse uma coisa, ela disse, pastor, tudo que fica na superfície boia, apodrece. Pode olhar, tudo que está na superfície está podre. Só existe vida em águas profundas. E quando a Margarete foi para águas profundas, quando ela diz o Espírito Santo foi cruel, é porque ela deu espaço para ele fazer os cortes mais profundos no caráter dela. E aí dói, né? Estava doendo. Chegou uma hora que você falou assim: peraí, vamos, eu tô achando estranho esse negócio. Você começou a entrar em desespero. Como é que foi esse desespero aí de estranhar Deus lapidando? Sim, porque assim, foi ficando tão profundo o processo que eu comecei a falar, eu vou ficar louca, Espírito Santo, eu não vou dar conta, não. Eu tenho que sair desse negócio, porque. E ele foi me mostrando: você está desesperada, você está pensando que vai ficar louca, você está nessa angústia porque você não quer perder o controle, você não quer me dar o controle. E eu lutando com ele, foi um conflito, eu briguei com o Espírito Santo. Falei: Espírito Santo, não dá, não, eu não posso, eu acho que eu vou deixar esse negócio, eu vou voltar para o meu lugar anterior, né, para onde eu estava na minha zona de conforto, porque o Senhor está sendo muito cruel comigo. E eu estou vendo a hora de perder a razão mesmo. Então, eu não tenho, tá difícil para mim continuar. Tá muito difícil. O Senhor tá e eu tinha de pé, pode cortar, pode lapidar, Senhor, mesmo que doa. Eu quero essas feridas, porque eu sei que vão ser o melhor para mim. Mas quando ele começou a cortar para valer, aí eu senti profundo e eu fiquei desesperada mesmo. Falei: Senhor, não, não, tá bom, chega. Me diga uma coisa, teve um momento em que você quase que quer voltar para a zona de conforto, porque águas profundas, cortes profundos, né? Ó, irmão, aqui, ó. Ei, quando a gente sai da superfície e vai para águas profundas, os cortes são profundos. Quer ver uma coisa? O Espírito Santo vai fazer você viver coisas que, se você não vai para essas águas, você não viveria. Quer ver uma delas? Vamos fazer um jejum? Vamos? Beleza, então. Cristo decidiu fazer um jejum antes de chamar seus discípulos. Para onde o Espírito levou? Para o deserto. No deserto, amigo, é quente de dia e é frio à noite. Não tem comida lá, não tem proteção. Existem animais que podem acabar com a sua vida a qualquer momento. Deixa eu perguntar para você, Márcia Ferreira. Você escolheria esse lugar para fazer um jejum, Miri? Você escolheria, irmão Messias, um lugar desse para jejuar? Quente de dia, frio à noite, sem comida, perigoso, com animais peçonhentos que podem tirar sua vida num instante. Você escolheria um lugar desse para fazer um jejum? A Bíblia diz assim, ó, e o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para jejuar. Ah, amigão, se você se meter com esse negócio de ir para águas profundas, pode esperar. Ele vai levar você para lugares que você não iria. Porque só nesses lugares é que ele consegue fazer os cortes mais profundos. E é nessa hora que a gente se torna mais parecido com Jesus. Depois que você assimilou a ideia dos golpes, aprendeu a sangrar nessa caminhada, você começou a olhar para as pessoas e você diz assim, pastor, está acontecendo um negócio surreal comigo. Que você olha para as pessoas hoje, Margarete, e você chora por elas. Você sente desejo de abraçar as pessoas, de orar com elas. E são pessoas que você não conhece. Nessa Sim, nova Margarete mais profunda, ele te dá amor pelas pessoas, né? é verdade, pastor. Assim, eu sempre tive muita facilidade de lidar com pessoas. Desde criança, eu sempre fui muito extrovertida, né? Então, eu sempre lidei com pessoas com muita facilidade. Só que o Espírito Santo, ele me deu uma profundidade nesse aspecto. Porque muitas vezes eu estou passando por algum lugar, por uma pessoa, dentro do ônibus, e eu olho para aquela pessoa e eu sinto um desejo tão imenso de salvar aquela pessoa, de abraçar, eu me emociono, eu choro por aquela pessoa que eu nunca vi. E eu quero levar Jesus de alguma forma para aquela pessoa. E às vezes eu estou dentro do ônibus e a pessoa está na rua, não dá para poder eu ter esse contato com a pessoa. Esses dias eu estava vindo da igreja com meu esposo, meu filho, minha nora, e passou um homem. O homem estava andando do lado do carro, assim,
e ele estava com um sapato maior do que o pé. E com aparência, assim, bem... Tinha uma pessoa muito simples. Eu falei, gente... Na hora eu me emocionei, eu falei, gente, eu quero ajudar aquele homem, eu quero ajudar aquele homem. E meu filho olhou para mim assim, sorriu, e falou assim, tá, mãe, eu vou parar o carro para você ir lá atrás dele. E seguiu com o carro. E eu queria que ele parasse de fato, para eu ir lá conversar com o homem, para eu ir... Eu não sei nem o que eu poderia fazer para aquele homem, pastor. Não sei se eu queria oferecer para ele um sapato, não sei, mas eu queria que ele entendesse que Deus o ama, que Deus o ama, independente de qualquer coisa. E é isso que tem acontecido. É uma coisa, pastor, que às vezes a gente vê no testemunho da pessoa, a gente fala, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Mas o Espírito está trabalhando de outra forma comigo, e ele está fazendo. E nem sempre eu vou poder fazer pela pessoa o que outra pessoa poderia fazer, mas eu preciso revelar o amor de Deus de alguma forma para essa pessoa. Sabe por quê, filha? Porque quando a gente vai para águas profundas, Deus olha para dentro de nós. E quando Deus está olhando para dentro de nós, o próximo lugar que a gente olha é para fora de nós. Tá entendendo, não? Nas águas profundas, Deus olha para dentro de nós, ele faz a cirurgia dentro de nós. E quando ele faz isso, o próximo lugar que a gente olha é para fora de nós. E aí, amigo, a gente não consegue. Você jamais veria aquele sapato maior que os pés se Deus não tivesse operado profundamente no seu coração, Margarete. Você jamais. Na verdade, você já passou por outros tantos com sapato maior que os pés, mas você Sim. nunca os viu. Agora você não consegue ver mais, deixar de ver mais. Você não consegue deixar de ver mais. E foi interessante, pastor, porque na hora que eu falei, né, ele está com um sapato maior do que o pé. Mas eu falei assim, em coração dilacerado, meu filho falou, mãe, tem gente que gosta, né? Mas, tem gente não que gosta de andar com sapato maior do que o pé. Mas não é isso. Ai, meu Deus, é Margarete muito está bom. falando de sapato aqui, maior que o pé, mas ela foi chamada pelo Espírito Santo a fazer uma reforma no guarda-roupa dela, sabia? Porque ela olhou para o guarda-roupa dela e falou bem assim, bom, primeiro ela foi impulsionada a dar. Nesse olhar para fora, eu sou chamada a compartilhar com pessoas. E ela falou assim, não quero dar para as pessoas aquilo que eu não uso mais, ou que já é velho demais, ou que eu não gosto mais. Muito embora, se você tenha coisas que você já não aprecia mais, que elas são velhas para você, mas podem ser novas para outras pessoas. Não existe, não existe nenhum tipo de, não existe nenhum tipo de problema você doar aquilo que você não gosta mais. Tudo bem, ótimo, maravilha. Mas sabe quando é que Deus começa a operar? É quando você começa a doar aquilo que você gosta. É quando você doa aquilo que você usa ainda. Ah, meu amigo, esse é o lugar. E a dona Margarete, ela nunca foi, depois que ela aceitou Jesus, né, foi para o convento, já começou a mudar tudo isso, ela nunca foi indecente, nunca foi imoral, decotes, assim, mas ela tinha alguns vestidinhos justos e curtos. Não, curtos não, justos. Curtos Justos. não. E o que que você fez com eles? Aí o Espírito Santo falou assim, ó, esses vestidos estão colocando você em evidência, né? Seu corpo, então tá na hora de desfazer deles. E aí eu tive uma relutância, né? Eram os vestidos tão bonitinhos, que eu gostava tanto. Eu falei, ai, Senhor, é. Ele falou, é. Porque a gente dá uma disfarçadinha, né, pastor? Fica assim, é mesmo, Senhor, como se fosse assim, certinho. Não dá para dar um jeitinho, mas ele é cruel na hora que ele precisa ser cruel com a gente. Não é uma crueldade, é porque ele quer nos fazer de nós o melhor que a gente pode ser, né? E aí ele realmente é incisivo. Ele falou, é. E aí eu falei, tá bom, Senhor, eu vou desfazer. Mas a gente fala isso e fica ali esperando, dando aquele tempinho para ver se a coisa ameniza, né? Mas aí eu sei que o Espírito Santo falou e rapidamente, em poucos dias, quando eu olhei, meu guarda-roupa já não tinha mais nenhum dos vestidos. Ele me deu oportunidades, me mostrou pessoas e a coisa foi fluindo. Quando eu olhei, não tinha Então mais nenhum deles. você começou a olhar para os vestidos e disse assim, bom, esse vestido aqui, se eu der para fulana de tal, não vai ficar justo nela e vai Sim, ficar bom. Então eu posso sim, pegar uma coisa que não serve para mim, mas vai servir para ela. Porque aquilo que não presta, a gente não doa, viu, irmãos? A gente só pode doar o que presta. Então o vestido era justo nela, mas em outras pessoas não. E aí, na reforma que o Espírito Santo produziu, ela doou todos os vestidos que para o corpo dela eram inadequados.
porque ela não queria mais desonrar a Deus com esse tipo de coisa. Sintonia fina. Águas profundas, cortes profundos. Deixa eu me dizer uma coisa. Ela sabia já. Ou você não sabia que aqueles vestidos eram inadequados? Eu sabia. E por que que você não fez isso antes? Porque quem está na superfície está podre. Os cortes profundos são feitos em águas profundas. É onde Deus mexe nos lugares que a gente não quer que Ele mexa. Por isso que ela diz assim, ele é cruel. Não é crueldade de mal. Não. Sabe, eu estou pensando na crueldade. Abrir uma barriga, abrir a barriga com estilete, não é cruel, mas o médico faz isso para o bebê nascer. Não é necessário? Sim. É isso, é essa a ideia. O corte é feito, parece muito doloroso, mas é necessário. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. A- aonde Deus tem que mexer aí e você não quer que ele mexa? Você sabe, tem determinadas coisas que a gente faz que não estão adequadas. A gente até faz porque todo mundo faz. Na igreja, a grande maioria faz. A gente já se acostumou com isso. Você sabe que não é adequado. A reforma, a reforma, é reavivamento e reforma. A reforma vem nesses cortes profundos. A gente não vai entrar no tema, porque já temos o nosso tempo aqui, mas a Margarete vai comer alguma coisa. Não era carne de porco, nada imundo, sabe? Mas ela foi comer determinada coisa e o Espírito Santo falou assim: você vai orar por isso? Você vai orar para que eu abençoe essa comida? Mas ela já sabia que não devia. Mas comia. Margarete, o que que a sala 57 representa para a senhora? Pastor, a sala 57 para mim representa uma nova vida na minha vida espiritual, né? Na verdade, a sala 57 representa espiritualidade na minha vida, porque até conhecer a sala 57, eu tinha, né, um certo conhecimento do Espírito Santo, mas eu supunha assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para mim existia uma hierarquia onde o Pai era o maior, o Filho estava no meio e o Espírito Santo era o menorzinho ali. Então, eu pedia que ele me iluminasse quando eu fosse ler a palavra, ensinei isso para os meus filhos, mas ele não tinha esse papel de Deus na minha vida, como de fato ele é. E ele trouxe vida à minha vida espiritual e ele tem feito um, um lavar regenerador, né, na minha vida. E ele tem me mostrado que eu não sou, mas que com ele eu posso ser. Não é isso para mim é mais importante, porque todos os dias, pastor, eu batalho contra as minhas más inclinações. Todos os dias eu batalho contra a minha vaidade. Todos os dias eu luto contra a meu desejo de estar em evidência. E ele, e ele é que está me fazendo forte para isso. Ele é que está me dando as ferramentas para isso todos os dias. Não é fácil, pastor, porque todos os dias a crítica vem na minha mente. Porque todos os dias eu quero fazer algo para realmente estar em evidência. Mas ele vem e faz o poste na hora certa. Ele fala, não. Tanto é Você, que teve aquela pregação, né, que eu falei para o senhor. você consegue perceber? Nós vamos pular essa parte da pregação. Você consegue perceber hoje, Margarete, que a sua luta contra essa vaidade, ela diminui a intensidade. Sim. Porque quando a gente se aproxima em águas profundas, essas coisas começam a ser dominadas pelo Espírito. Mas, ouça aqui, ó. Se a Margarete vacilar, volta tudo. Entende, né? E nós oscilamos. Temos que aprender a lutar contra essas coisas, igual a Margarete. A gente nunca vai estar pronto, irmãos. Nós vamos estar prontos só no céu. Ali nós vamos ficar prontinho. Mas, por enquanto, é luta, né? Sim. É luta. Não posso Obrigado, baixar a dona. guarda. Não Não, a posso gente baixar a guarda. não pode baixar a guarda. Não pode. E a gente entendeu que a guarda é erguida aqui pelo Espírito Santo, através do exemplo de Cristo, e sobre as bênçãos do Deus eterno. Que beleza, que beleza. Olha, Amém. eu ficaria aqui amanhã todinha conversando com você. Eu gosto de boas histórias, e a sua história de vida é linda.
Assim como você tem uma. Manda, você que está ouvindo, manda a sua história. A gente conta aqui, você vai ver como ela é importante para todo mundo. Eu amo você, Margarete Couto. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, tá bom? Amém. Também quero te falar as frases, pastor, e a todos da sala. Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu acredito mais em Deus porque vocês. Deus seja Amém. louvado pela vida de cada um. Glória a Deus. Vamos orar? Eterno Deus, que bom termos passado aqui essas horas em adoração. Bíblia, espírito de profecia, testemunho, oração. Embora as orações de hoje tenham sido transferidas para amanhã, rogamos, Senhor, o teu cuidado e proteção. Obrigado por ter guiado esta sala hoje, Espírito Santo. Aos que vão ver essa reunião depois, por um motivo muito justo, não puderam vir para a madrugada. Obrigado, Deus, por alcançar essas pessoas. Insere esse link, Deus, em muitos outros lugares. Levanta os patrocinadores que vão nos ajudar com o tráfego pago, para que nós continuemos avançando com essa mensagem tão importante. Dá-nos um dia, Espírito Santo, na presença de Cristo. Querido Jesus Cristo, nos ajuda no plano que já fizemos hoje com o Senhor. E Deus eterno, estende tua mão protetora sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Margarete. Eu acho que você hoje não vai poder sair da pipoca, porque quando você entrou, tu não ficava na pipoca, não. Eu acho até que eu ouvi alguém dizer... Bom dia, Margarete, graça e paz, minha irmãzinha. Um testemunho. Permaneça assim. Parabéns, Deus abençoe. Jesus, pastor. Bom dia, Graça e paz, pastor. bom dia, Margarete, Mônica, Suzaniana, eu passei Maísa. Bom dia, pastor Wagner. A transmissão do YouTube. Hora de dizer tchauzinho. Bom dia, tchau. É Marta da Brasilda Reia. Bom dia. Tchau, pastor Wagner. Bom dia, Rocha.